Bom, eu não preciso dizer que é um prazer estar aqui, uma honra, eu gosto muito de vir aqui ao Núcleo Chico Xavier, né? Eu olho assim, eu vejo tantos rostos que eu já conheço, fora aqueles que eu já conheço há muito tempo. Há pouco tempo atrás, passou para o plano espiritual um brasileiro muito importante no campo das artes, Ariano Suassuna. E é de uma entrevista dele, feita há algum tempo antes, que eu tirei essas palavras. Eu acredito em Deus por uma necessidade. Se ele não existisse, a vida seria uma aventura amaldiçoada. Eu não conseguiria conviver com a visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou existe Deus, ou a vida não tem sentido nenhum. Palavras dele, que eu ouvi, porque eu fui anotando rapidinho há muito tempo atrás. E aí vem Leon Denis, num livro que eu considero um dos livros mais lindos da doutrina espírita, que se chama O Grande Enigma. E aí, Leon Denis diz que Deus é um ser necessário e perfeito. Quer dizer, complementando o pensamento, quer dizer, expressando exatamente o pensamento de Ariano Suassuna, que ele diz que ele crê em Deus por uma necessidade. Se nós abrirmos o Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, que é na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos exatamente encontrar a explicação por que Ariano falava isso, porque Leon Denis diz que é o ser necessário, porque na verdade nós todos trazemos em nós, como espíritos imortais que somos, a noção da existência de Deus. É importante a gente não dizer eu acredito em Deus. É importante a gente dizer assim, eu sei de Deus. Eu tenho um amigo lá em Saquarema, né? Que ele era um ateu convicto, com uma formação acadêmica superior a todos nós. Ele tinha pós-doutorado. Só a Mônica que deve ter isso também, não tem não? Não. E tem mais um detalhe na Sorbonne, chique, não é? Pois é, esse nosso amigo, ele era ateu declarado, ateu acabado. Um dia conseguiram levar ele numa casa espírita. E a pessoa que estava falando, eu fui falando do fluido cósmico universal, gente. De repente, foi a chave para ele isso. Ele entendeu tudo. Então, hoje em dia, ele diz assim, eu sei de Deus, eu só não sei como ele é, mas um dia eu vou saber. E continua as pesquisas dele, mas agora, realmente, sabendo de Deus.
Tanto que ele já está dando aula de doutrina espírita, alguns anos depois, não é? E Leon Denis, no Grande Enigma, então, além de dizer que Deus é o ser necessário e perfeito, ele diz que essa revelação acha-se escrita em 2 livros, sempre abertos perante nossos olhos. O livro do universo e o livro da consciência. Como assim? Acabei de dizer, né, essa noção de Deus está dentro de nós. E no livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar exatamente se alguma vez houve um povo que não acreditasse em Deus. Não, sempre. Por quê? Porque está gravado na nossa consciência a existência de Deus. Mas se a gente ainda tem dúvidas sobre isso, olhemos o universo. E é Leon Denis também que fala uma coisa que eu acho linda. Viu-se alguma vez o arremesso ao acaso das letras do alfabeto produzir um poema? E que poema o da vida universal! É só a gente parar e olhar a natureza, a perfeição que existe. Cada flor. Vocês já pararam para ver uma florzinha do campo, um matinho que nasce assim, naquela fissura da calçada? Já repararam como é que ela é? Ou então um girassol, não é? As estrelas, o céu, como está estrelado. E por aí vai. Então Leon Denis faz essa afirmação, que a gente quer realmente saber de Deus. Onde que a gente tem que procurar? Nesses 2 livros, como eles chamam, da nossa consciência, porque somos espíritos criados por Deus. Então temos na nossa consciência esta marca divina, que Jesus falou para nós, gente. Vós sois deuses. E a gente não ouviu. E não ouve até hoje. Nós, quando começamos assim, ter certeza da existência de um ser superior, que é causa de tudo e de todos, nós começamos a nos sentir mínimos, né? Grão de areia no deserto do Saara. Não é isso. Nós somos filhos de Deus. Nós somos deuses. Filho de Deus é Deus. Deuses. Não o Deus, não é? Esse não. Nós somos deuses, como Jesus falou para nós. Nós somos deuses. Deus nos fala por todas as vozes. Há muitos anos atrás, mas muitos anos atrás, havia uma apresentadora de televisão que todo mundo conhece, a Hebe Camargo, que ela cantava profissionalmente. E eu tenho até hoje um LP, sou antiga, né? Então, outro milênio. Eu tenho um LP da Hebe, e ela canta uma música que eu nunca esqueci um pedaço da letra, que ela diz assim, que o mundo não é mau, nem é ruim, não é? Assim diz essa gente que não sabe viver e tal. Na hora em que você vai valorizar as pequenas coisas que este mundo tem de bom, o sorriso da criança, o amanhecer, né? E vai por aí. Que isso? Nós estamos tão voltados para o nosso dia a dia, para a nossa problemática, sabe? De saúde, de amor, de negócio, de dinheiro, disso, daquilo.
as questões materiais da nossa vida, que são importantes, não são para serem esquecidas, não, mas tem que ser instrumento da coisa muito mais importante que nós somos. Nós somos espíritos imortais que estamos transitoriamente ocupando um corpo físico. Esse corpo físico tem validade, gente, não é? Porque depois vamos usar outro, depois outro. Mas a essência é imortal. Porque é criação de Deus. Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, como diz a resposta que os espíritos deram a Kardec, quando ele perguntou o que é Deus. Vocês já pararam para pensar nessa pergunta? Como ela é importante? Porque ela quebra toda uma vinculação nossa a procedimentos anteriores, antigos, de muitos milênios atrás. Porque quando nós éramos espíritos ainda muito iniciantes na criação divina, nós começamos com esta, como temos na consciência, como eu disse, gravada a ideia de Deus, nós começamos adorando externamente pedras. Herculano Pires, num livro muito interessante, que eu esqueci de anotar o nome, a minha memória hoje em dia está uma beleza, ele diz que nós começamos assim, a adorar pedras. Então essa fase é chamada de litolatria. Quando evoluímos um pouco, passamos a adorar plantas, vegetais. Por exemplo, os celtas adoravam carvalho e a bétula, duas árvores. Eram os deuses dele. Para eles, aquilo representava a divindade. Conforme evoluímos, passamos a adorar animais, seguindo quase que um percurso de evolução da natureza também, né? Que animais? É só a gente ler qualquer livro sobre o Egito Antigo, que nós vamos ver o boi ápis, né? A serpente, o escaravelho, eram deuses. Até hoje na Índia há certas ramificações religiosas em que eles consideram alguns animais sagrados. O macaco, por exemplo, né? Essa é uma fase da nossa evolução em relação à adoração a Deus. A partir daí, quando evoluímos mais, passamos a adorar seres humanos, os deuses da Grécia, os deuses de Roma, não é? Deus para tudo, não é? Tinha uns deuses, não sei se vocês sabem disso, havia dois tipos de deuses em Roma, chamado Penates e Lares. Cada família tinha o seu deus particular. Era bom, né? Cada família tinha o seu próprio deus. Mas na Grécia, isso Paulo de Tarso nos conta numa das suas cartas, havia uma estátua, olhem só, no início do processo de sair daquela situação, ao Deus desconhecido. Tá? Fazer uma ligação, né? Ao Deus desconhecido. Que foi mais um passo até chegarmos, historicamente, a Abrão e Israel, né?
E aí prega o Deus único. Quer dizer, daquela multidão de deuses surge a ideia de que, na verdade, só havia um Deus, Abraão, que depois é fortificada esta ideia por Moisés. Então, esse Deus, que é a inteligência suprema de todas as coisas, né? A inteligência suprema do universo, causa primária ou primeira de todas as coisas, essa ideia, Jesus nos alerta para isso na conversa que ele teve com a samaritana. Vocês conhecem essa história? Que Jesus vai pedir água no poço de Jacó, encontra uma mulher samaritana, que fica impressionada, primeiro porque ela era mulher e o homem não falava com mulher assim, desconhecida, né? E segundo que ela era uma samaritana e ele era um galileu. Então não podiam se dar. E Jesus tem uma longa conversa com ela, e uma das coisas que Jesus diz para ela é isso, que um dia nós adoraríamos Deus em espírito e verdade. É chegado esse momento, né? Para nós que estamos aqui. Não nos cabe mais ter dúvida sobre isso. O espírito Memê conta uma história linda. Uma caravana no deserto. Eu gosto muito dessas histórias, porque meus ancestrais todos estavam lá, né? Uma caravana no deserto, parada num determinado ponto para passar a noite, e um humilde participante, um velho árabe analfabeto, se ajoelha e começa a orar para Deus. E o chefe da caravana chega para ele assim: por que você está tão emocionado, orando? O que é isso? Deus não existe. Por que você está fazendo isso? Como você pode ter certeza que Deus existe? E o velho árabe, funcionário do caravaneiro, né, diz para ele: quando o senhor recebe uma carta, como é que sabe quem escreveu? Quem remeteu a carta? Ah, pela assinatura, é claro. Quando o senhor ouve pegadas de um bicho na noite, como o senhor sabe que era um bicho? Que bicho que era? Olha, pelas pegadas que ele deixa. Quando o senhor vê uma joia linda, muito bem trabalhada, como sabe quem fez? Ah, pela marca do joalheiro. E o velho árabe vira para o chefe da caravana e diz: olhe para o céu. Como é que o senhor sabe quem fez isso? Que homem fez isso? Esta é a prova mais contundente que nós podemos ter, que, como eu falei do meu amigo, com vasta cultura, um cientista, pesquisador, e que de repente percebe que tudo está em todos, que há uma união muito grande entre todos nós. Então, quando a gente vê, por exemplo, aquele episódio que todos nós acompanhamos do futebol outro dia, lá no Rio Grande do Sul, não é?
de pessoas xingando, expressando uma oposição à unidade da humanidade, nós nos revoltamos, né? Poxa, o que é isso? Essas pessoas são dignas de dó, de compaixão, porque elas ainda não compreenderam exatamente esta unidade que existe entre todos nós. Por isso nós somos ditos irmãos, porque todos saímos da mesma unidade inicial, da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus não se apresenta aos nossos olhos. Ele se apresenta nas mínimas coisas, naquela florzinha do campo. Quem foi que fez? Qual é a assinatura? Qual é a assinatura? Por exemplo, eu que moro num lugar, e Rita já testemunhou isso, em que o céu aparece assim, cheio de estrelas. Que homem fez isso? Que inteligência como a nossa poderia criar tal magnitude? Não existe isso. Vários cientistas, né? A gente costuma dizer, os cientistas são materialistas. Nem todos, né? Nem todos. Einstein, por exemplo, Albert Einstein, considerado o maior físico dos tempos do século passado, né? Einstein dizia que nenhum pesquisador sério poderia começar a iniciar qualquer trabalho sem lembrar que existe uma força superior a que damos o nome de Deus. Thomas Edison, né? da luz elétrica, toda vez que ele falava o nome de Deus, tirava o chapéu. Muitos cientistas sempre tiveram essa certeza da existência de Deus. Tem uma historinha que eu acho uma delícia, que nem é falando de Deus propriamente. Louis Pasteur, né? Até hoje a gente toma leite pasteurizado por causa dele. O Louis Pasteur vinha num trem lendo a Bíblia. Aí senta ao lado dele um rapaz, olha assim, diz assim: mas como o senhor se prende a isso? Um monte de mentiras, um monte de historinhas e não sei mais quem, falou. Aí vira para o Pasteur e diz assim: puxa, que pena, estou gostando tanto de conversar com o senhor, só ele falava, né? Mas eu tenho que saltar. Mas eu gostaria de continuar a conversar com o senhor, porque o senhor não pode ficar lendo esse livro. Aí o Pasteur disse: uma boa ideia, aqui está o meu cartão. Porque o rapaz tinha falado, a ciência já está mais do que sabendo que não existe Deus, já comprovou. O Pasteur tirou o cartão e dá para ele, só isso que ele fez. Alberto Ferreira, no livro Trovadores do Além, que é uma psicografia do Chico Xavier, fala assim, ateu, enfermo que sonha na ilusão em que persiste, um filho que tem vergonha de dizer que o pai existe. Maravilha, não é? Então, gente, nós precisamos entender
que estamos dentro de um processo de evolução e que a gente começa, claro, por coisas muito simples, sem nenhuma complexidade. Eu sempre, já falei isso aqui, já falei em muitos lugares. Quem é professor aqui? Quem? Eu e você só? Não, tem muito. Então, nós, professores, sabemos que toda aprendizagem vai do concreto para o abstrato, certo? Então, quando uma criança vai aprender a contar, ela precisa segurar. É palitinho de sorvete, é chapinha de refrigerante, não é? Aprender a contar sentindo o objeto. É a matéria, é a coisa material. Por quê? Porque a noção de número é uma coisa abstrata. Assim somos nós. Toda a aprendizagem que nós fazemos como espíritos imortais vai do concreto para o abstrato. Então, a gente reencarna. Se ainda somos espíritos iniciantes no jardim de infância, nós vamos adorar Deus materialmente. Seja na pedra, seja na flor, na árvore, no animal, seja em muitos deuses, tudo externo. Aí vem Jesus e repete aquilo que eu já falei. Que um dia nós adoraríamos Deus em espírito e verdade. É um caminho a ser percorrido. Daí surgem as religiões, com seus ritos. Há pessoas, eu tenho uma parenta que mora lá também, em Saquarema, que ela está numa fase eclética. Você entra na casa dela, assim, na sala mesmo, tem um cantinho, uma mesinha, tem santo, católico, tem entidades de Umbanda, Iemanjá, etc. Tem uma mandala. Ela está feliz com aquilo, gente. É o momento dela. Ela ainda está nessa fase. Isso não quer dizer que eu seja melhor que ela, porque sou espírita, porque eu sei que Deus é espírito, que eu não preciso fazer nada disso. Isso pode ser só nesse aspecto. Agora, em matéria de caridade, de solidariedade, de fraternidade, ela pode estar a quilômetros de distância de mim. Porque nós, quando amadurecemos, quando nós vamos evoluindo, nós não vamos evoluindo em bloco, não. A gente vai evoluindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. E nesse sentido da adoração a Deus, existe esse caminhar do concreto para o abstrato, até chegarmos à adoração em espírito. Mas antes disso, nós temos muitas fases. Nós ainda consideramos Deus Pai, porque Jesus falou para nós, Pai Nosso, não é? Só que ele falou Pai, não Pai biológico. Ele falou Pai no sentido de Criador. Porque o Criador é Pai, é o Pai, né? Que a gente diz. Por isso ele usa a palavra Pai. Mas, na verdade, Jesus estava querendo dizer para nós o Criador nosso, de tudo e de todos. Nós ainda nos aferramos a esse Pai como se ele fosse o Pai biológico. E queremos ser os favoritos de Deus também, né? Não queremos? Deus tem que atender ao meu pedido. Não é? Mas como é que a gente pode
entrar em contato com Deus. Eu agora mesmo estava folheando um livro que, na casa da Rita, que diz que é um rapaz, vocês já devem ter ouvido falar desse rapaz, é católico, né? Mas ele tem uma mediunidade incrível, ele vê, ele conversa com os espíritos e tal, mas todo dentro de uma perspectiva católica. Mas ele fala de Deus, muito interessante. E ele diz como orar para Deus. Porque como é que a gente pode entrar em contato com Deus? A gente pode entrar em contato com Deus orando. E nesta hora, entra mais uma vez esse nível evolutivo de cada um de nós. Se eu ainda estou numa fase materialista, não materialista de dinheiro, não é isso que eu estou falando, estou falando da fase materialista, quer dizer, de ter que ter a coisa concreta, os meus olhos para poder continuar. Eu vou acender uma vela, eu vou para um templo religioso, tenha incenso, que tenha luz mortiça, para poder ficar achando que o meu contato com Deus tem que ser assim. Aí vem Jesus e diz, não é nada disso. E ele diz, eu copiei, porque eu não quero dizer palavras que Jesus não disse, né? Deixa eu achar. Não, está aqui, está no livro. Olha só, é capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1, 2, 3. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Começa já, né? Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, os recompensará. Então eu só posso orar quando eu estiver em casa, para poder entrar no meu quarto e fui trancar a porta. Não é? A primeira leitura que nós fazemos dessa passagem seria essa. Dependendo do nosso nível evolutivo. Porque se nós pararmos para refletir sobre essa passagem, Jesus está dizendo que a oração tem que vir do coração. É de dentro, lá de dentro da gente. Não são as palavras brilhantes que a gente possa fazer uma oração. É o sentimento e o pensamento que nós estamos colocando naquele diálogo com o Criador. Essa é a primeira passagem desse capítulo. Aí a segunda ele diz assim: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. Então, para nós entrarmos em contato com o nosso Criador,
Nós temos de fazer um trabalho interior para fazer a higiene do nosso pensamento e do nosso sentimento. A gente escova o dente, né? A gente toma banho, lava a cabeça. E nós, espíritos, a gente se lava. Por que isso? Aí entra o aspecto científico da doutrina espírita. Vocês lembram, quem está estudando a doutrina espírita, que a doutrina espírita tem um aspecto científico, e é esse aspecto científico que nos dá hoje, que já evoluímos intelectualmente, a certeza de tudo, a explicação. Por isso que é importante estudar a doutrina espírita, para que nós possamos entender tudo. Por que então que Jesus diz que a gente tem que perdoar para poder ser perdoado pelo Pai, pelo Criador? A prece, quando nós a fazemos, nós fazemos para entrar em sintonia com o Criador. Nem sempre, ou quase nunca, a gente consegue. Por quê? Nós somos energia. Desde o Einstein a gente já sabe disso. Nós somos energia. Esse corpo físico é energia. Essa mesa é energia. O que varia é o estado de condensação, né? Um é mais duro, outro é menos duro, um é mole, outro não, até chegar a um estado rarefeito, que a gente não vê, não é? Vocês sabiam, por exemplo, que o gás de cozinha, na verdade, não tem cheiro? Botam cheiro nele para que a gente não morra com ele. E outro dia quase que eu fui por causa disso. A gente não vê o ar, vê o ar? Mas você sabe que tem o ar, não sabe? Tapa o nariz, fecha a boca e vê se você não sabe que precisa de ar. Não é? São coisas invisíveis. São energias poderosíssimas. Porque quanto mais etéreas, fluídicas, que não são vistas, mais força tem. Quando nós não perdoamos, quando nós nos deixamos envolver pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pelo que mais? Um monte de coisa, né? Pela cobiça, pela ambição, nós vibramos a nossa energia, né? Nós que somos energia, tanto material no corpo físico quanto espiritual, nós vibramos numa frequência. Quer dizer, sabe, a onda do mar, vamos lembrar das ondas do mar, como é que são, não é? Há ondas que são assim, não são? Mas há ondas assim, ó, não tem? E espiritualmente também é isso. Quanto mais nós nos aprimorarmos, quanto mais nós seguirmos o que está escrito na nossa consciência, que são as leis de Deus, mais a nossa frequência será assim. E, consequentemente, nós vamos entrar em contato com energias que são assim. Agora, se eu sou igual aquela hiena, lembram da historinha da hiena e do leão? Rádio, não sei o que, Lion, né? A hiena, eu acho que todo mundo conhece isso, né? A hiena no dia, à noite, né?
fazemos isso, nossa prece bate no chão, não levanta voo. A nossa frequência vibratória é incompatível com a frequência vibratória daqueles seres que podem levar nossa mensagem mais adiante. Isso é ciência, não é religião. Então, Jesus fala isso, né? Se não perdoar, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa primeiro para depois pedir perdão a Deus. É a mesma lição que ele vem nos trazer, por exemplo, naquela história da mulher que ia ser apedrejada. Lembram daquela passagem do Evangelho, que a mulher adúltera, né? E aí os homens trouxeram para Jesus e disseram: e agora, o que é que a gente faz? Se Jesus não disser certo, tá certo, ele estava indo contra a lei de Moisés, né? Mas claro que mandava apedrejar a adúltera. O que Jesus faz? Começa a escrever na areia, né? E só diz isso: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Primeiro saíram os mais velhos, que tem mais pecado. Depois os jovens. E ninguém jogou pedra na mulher, não. E ele disse: vai e não peques mais. Não é isso? É a mesma lição. Nós temos que apressar o nosso processo evolutivo. E nós estamos vivendo num momento, uma fase de grandes conturbações no plano material. Mas nós podemos viver nessas conturbações sem nos deixarmos contaminar por elas. Paulo de Tarso, exatamente. Não é por falta de recados que nós ainda estamos como estamos. É porque temos nossos ouvidos tapados, nossos olhos fechados. E tudo que está no Evangelho, gente, é a lei. É a lei de Deus, desse Criador de tudo e de todos. Nós estamos deixando passar uma oportunidade única na nossa vida, que é estarmos dentro de uma casa espírita, aprendendo tudo isso. Não pensem que eu sabia disso que eu chegava a essas conclusões antes de estudar a doutrina espírita. Não. Eu era mais uma dentre a multidão que não tinha ouvidos de ouvir nem olhos de ver. Havia algumas coisas que eu realmente nunca compactuei. Eu me lembro quando eu era, no milênio passado, né? Eu era aluna do colégio, que todo mundo conhece de nome, Instituto de Educação, né? Eu entrava para fazer prova e nós fazíamos a série inteira. As provas que eram chamadas na época de provas parciais, né? No meio do ano e no fim do ano. As turmas todas faziam prova daquela série juntas, num ginásio enorme, né? Eu era pequenininha, achava aquele ginásio imenso. Eu ia andando, vendo as colegas sentadas, todo mundo na carteira tinha assim um santinho, uma medalhinha. Eu olhava aquilo. De frente ao Instituto de Educação existe uma igreja chamada de Santa Teresinha.
o que tinha de vela acesa nos dias de prova do Instituto de Educação, todo mundo ia lá e acendia uma vela. Aí eu olhava aquilo e dizia assim, não era mais fácil estudar? É isso. Deus não nos favorece. Deus fez leis para que nós as cumpramos. E essas leis estão inscritas na nossa consciência. Nós sabemos perfeitamente o que é lícito e o que não é lícito. Não é? O que nos melhora e os que não nos melhoram. E a última citação aqui que tem de Jesus, ele diz assim, ó, essa eu acho maravilhosa. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificados, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, meus amigos, é hora da gente perceber qual é o nosso pensamento, qual é o nosso sentimento a respeito de Deus. O que é Deus para nós? Ainda é quem é Deus? Deus ainda é aquele velho barbudo que está lá no teto da Capela Sistina em Roma, estendendo assim a mão para dar vida a Adão? O Deus é essa potência criadora de tudo e de todos, energia pura, a quem nós vamos recorrer para reabastecermos-nos, para que fiquemos mais fortes, firmes. Quando formos orar, orarmos pedindo isso, pedindo força, pedindo coragem para romper com nosso desleixo, nossa preguiça, com tudo aquilo que nos afasta do verdadeiro contato que nós podemos ter. Aí sim estaremos cumprindo verdadeiramente a lei da adoração. O Richard Simonetti, no livro A Presença de Deus, ele tem uma frase que eu acho uma delícia, queria dividir com vocês. O problema da humanidade não é o ateu, é o à toa. Um dia ele será a toda. Então, resta-nos acelerar para que a gente possa realmente não ser esse à toa. Ah, Elza, mas é tão difícil, né? Há anos atrás, há 11 anos atrás, no Centro Bezerra de Menezes, lá do Recreio Vargem Grande, né? Ele publica até hoje uma revistinha, né, que chama O Caminho,
Então, ó, tá aqui, dezembro de 2003. Ele escreveu uma história, apareceu uma historinha, que foi copiado do mural de uma firma comercial. Mas é assim. Chama-se Não Posso, Não Quero e Vou Tentar. Não posso era um rapaz vadio e muito covarde. Quando lhe pediam que fizesse alguma coisa, dizia que não podia, ainda mesmo sem ter experimentado. Se faziam uma pergunta, ele dizia, não sei. Se tinha que estudar uma lição, saía-se com essa, não posso. Já não quero, não era vadio, nem estúpido, mas tinha mau gênio. Era teimoso. Se lhe passava pela cabeça não fazer uma coisa, não havia meio de convencê-lo a mudar de ideia. Se não quer, ficava amuado, seus colegas não conseguiam, por mais que insistissem, levá-lo a uma excursão, a um divertimento ou a um trabalho. Aborrecia os outros porque só queria fazer o que bem entendesse, em tudo e por tudo. O fato é que ninguém gostava dele. Vou Tentar era um rapaz franzino e pequeno, mas tinha ânimo forte e persistência. Estava sempre pronto a tentar o sucesso. Costumava dizer, não sei se posso, mas vou tentar. Algumas vezes não conseguia, mas quase sempre mostrava-se capaz de fazer o que experimentava. Um dia, interrogado numa aula de matemática, respondeu, não sei o problema, mas vou tentar. Ao que o mestre afirmou, é o que desejo, jovens que queiram experimentar sua capacidade. Nos estudos, Vou Tentar era o primeiro da classe. Não posso era o último. E Não Quero abandonou a escola. Hoje estão todos homens feitos. Não Posso é criado de um senhor muito exigente chamado É Preciso. Não Quero é soldado raso que obedece ao capitão, deve. E Vou Tentar é sócio da grande firma Felizardo e Companhia. Vamos pensar, cada um de nós, se eu não posso, se eu não quero, ou se eu vou tentar. O que nós vamos tentar fazer? Nos aproximarmos de Deus, que está dentro de nós. Jesus disse, o reino dos céus não está aqui nem está ali, ele está dentro de nós. Então, se eu tentar me aproximar desse meu interior, saber dos meus limites, saber das minhas virtudes já alcançadas e daquilo que ainda preciso liberar em mim, eu vou tentar. Eu vou participar do Felizardo e Companhia. Quanto mais eu conseguir reflexionar sobre tudo isso que eu tenho ouvido na casa espírita e transferir para a minha vida diária, cotidiana, mais eu vou conseguir estar próximo de Deus, mais eu vou conseguir cumprir tudo que os Espíritos disseram para Kardec como a lei de adoração. Obrigada por me ouvir.